Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 10, inclua agora o seu nome, o nome dos seus familiares, o problema de saúde que você tem enfrentado. Vamos orar por você em instantes, determinando a sua cura, a sua libertação. Você acredita que a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê? Exatamente o que o Senhor Jesus disse para todos aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam enfermos, aqueles que chegavam com casos impossíveis de ser solucionados pela medicina. Era essa a palavra, a frase que o Senhor Jesus transmitia àqueles que se encontravam sofrendo, para que as pessoas pudessem ter a fé renovadas, para que as pessoas pudessem avivar a fé e crer que aquele caso que ela vivia não era um caso perdido, mas ela tinha ali a oportunidade de alcançarem a cura. Durante esse programa você vai acompanhar testemunhos que creram no tudo é possível e alcançaram o milagre. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Eu fui vítima de uma traição, a qual me transformou por completo. E devido a tudo isso, eu coloquei a minha saúde em risco. Eu tive um bloco operatório por 7 horas completamente aberta. Eu fui traída no meu relacionamento anterior e devido a essa traição eu me tornei uma pessoa muito amargurada, revoltada. Eu deixei de me cuidar, me desleixei por completo com o meu corpo, com a aparência. Cheguei até ao ponto de me tornar uma obesa mórbida. Engordei mais de 60 quilos, não me cuidava e só havia dentro de mim ódio e revolta. E eu não conseguia ver outra coisa na minha vida a não ser pensar que um dia eu me vingaria daquilo. Até que chegou um ponto em que eu me vinguei. Que eu fui lá e também traí a pessoa com a qual eu vivia. Após a traição, a gente, não é, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai levando a outra, as amizades. Começa com, hoje bebe um copo, amanhã só fuma um cigarro. Quando eu dei por mim, eu já bebia todos os dias, fumava muito. Passei a andar com pessoas que também estavam no mesmo nível de vida que a mim. Eram bebidas, diversão e estar sempre ali, envolvida com aquele grupo, não é? Vivi 2 anos assim no Brasil. Depois vim de férias a Portugal. Vim para Portugal de férias, onde eu conheci meu atual esposo. Eu estava sempre muito constipada, com muitas dores no corpo, pneumonias, mas teve uma manhã que foi mais complicada, que veio uma expectoração, já tinha expectorações com sangue, mas não com tanta intensidade como foi naquela manhã. E ao ir à casa de banho, veio a expectoração com muito sangue, e aquilo me assustou. Eu fiquei assim, sem entender o porquê daquilo, tive muito medo. Tive medo, mas a partir de quando eu tive a primeira consulta, fiquei um pouco tranquila, devido logo os primeiros exames que o médico fez, me tranquilizou. Mas assim, me deixava um pouco preocupada, não é? E fui fazendo mais exames, mas quando veio o resultado de tudo, da biópsia, aí foi terrível. Dizia que eu tinha um tumor carcinoide atípico de 4 centímetros no pulmão esquerdo, localizado em cima da artéria. Então, após o resultado daquele exame, que mexeu muito comigo, eu já conhecia a Igreja Universal no Brasil e ali eu vi uma oportunidade de exercitar minha fé e de buscar na Universal, no altar do Deus vivo, a minha cura. E foi o que eu fiz. Passei a participar das reuniões, principalmente nos domingos de manhã, usando a minha fé, usando a gota do milagre na água, orando nas reuniões de terça-feira, na busca da reunião da cura. E foi aí que eu obtive o resultado. Fui submetida a novos exames e foi diagnosticado que já não era mais um tumor de 4 centímetros, mas sim de 2 centímetros e típico. Me deu mais ainda certeza de que Deus estava comigo. Eu mesmo sabendo que eu teria que me submeter a uma cirurgia,
que eu deveria passar por todo o procedimento médico, não é? Que eu teria que fazer cirurgia, mas a minha confiança estava em Deus, que era Deus é que estava trabalhando, Deus é que estava operando. E foi o que eu continuei fazendo. Mantive na fé, participando das reuniões, orando e lendo a Bíblia sempre. E confiando sempre em Deus. Eu tive no bloco operatório, eu fiquei durante 7 horas aberta. Retiraram 80% do meu pulmão, retiraram o tumor, tiraram parte da artéria do coração para poder remover totalmente o tumor. E depois fui colocada com aparelhos, né? Fui levada a aparelhos, que foi a parte mais complicada para mim. Ali acabou todas as minhas forças físicas, né? Só tinha a mesma força, era a mesma da fé. É uma dor inexplicável que eu senti naquele momento. Eu estava tão debilitada e eu disse para Deus, eu passei por tudo isso até agora e confiei no Senhor. E eu sei que o Senhor não faz a obra pela metade, o Senhor faz por completo. E se o Senhor permitiu que eu passasse por essa cirurgia e saísse do bloco operatório com vida, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Isso era por volta das 3 horas da manhã. Era ali, eu já não tinha mais força, mas foi minha oração. O Senhor não me tirou daquele bloco operatório em vão. Das 3 da manhã às 6 da manhã foi a hora mais crítica que eu passei. Foram horas terríveis. Mas logo às 6h30 da manhã eu comecei a sentir uma força, comecei a sentir de novo uma esperança. Às 9 horas eu já estava no quarto. Foi quando eu vi que Deus não tinha me abandonado. Passei 3 horas terríveis, tinha um relógio na minha frente. E eu pensava que eu não saía dali. Mas eu nunca abri minha boca e disse. Eu pensava, mas eu não dizia, eu só falava, Deus, o Senhor não faz nada incompleto. Tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor vai me tirar daqui para te glorificar. Às 6h30 da manhã, foi como se viesse uma força que eu não sei explicar de onde veio aquela força. Eu lembro, eu olhei no relógio, eram 6h30 da manhã. E eu disse, eu tô viva. Depois desse processo difícil, a minha recuperação dia após dia foi uma recuperação que até para os médicos foram surpreendentes. Saí no bloco operatório, era para ficar 72 horas sobre observação, não fiquei nem 12 horas. Para eles já foi algo que não esperavam. Eu deveria ter ficado pelo menos 5 dias com drenos. 2 dias depois já não tinha dreno nenhum em mim. A minha vida começou, foi um milagre mesmo, porque foi dia após dia a minha recuperação. Me disseram que eu tinha que ficar 1 semana no hospital. 5 dias eu estava em casa. Estava de uma forma que quem me visse não dizia que eu tinha sido operada. Depois de tudo isso, de todo esse processo, de tudo, que quando foi analisado a peça que foi retirada, veio a surpresa para todos os médicos e para mim, que aquilo que foi diagnosticado no princípio, que era um tumor atípico, já não era um tumor atípico. Após a cirurgia, analisando a peça, era um quisto. A surpresa foi quando eu fiz o primeiro TAC após a cirurgia. O médico que acompanhou o TAC ficou surpreso com o que ele viu. E ele disse para mim, você realmente foi operada? Sim, fui operada. E ele disse, eu falei, tá, aqui a marca, a cicatriz da cirurgia, eu mostrei a ele. E ele olhou para mim e disse, você nunca foi operada. Eu falei, sim, fui operada, tem a marca, tem uma cicatriz da cirurgia. Então você me faz o favor, olha no dia 23/1/2018, o que tem aí. Depois o senhor vai olhar dia 25/1/2018, o que tem aí. No dia 23 eu tinha o pulmão na totalidade, no dia 25 eu já não tinha mais o pulmão. 3 meses depois, meu pulmão, que foi no mês de março, o meu pulmão estava ali. O médico ficou surpreso e queria que eu explicasse o que eu tomei, onde que eu fui, o que eu fiz para que isso acontecesse, porque ele nunca viu tal coisa. Eles ainda não entenderam que foi um milagre. Foi a minha fé e eu usá-la de uma forma como eu nunca tinha usado em toda a minha vida. E aí eu vi o poder de Deus.
Jesus fez um milagre na minha vida. Eu sou o próprio milagre. Não era para mim estar aqui hoje. Certeza que não. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Ângela, que enfrentou problemas seríssimos de saúde, mas ela não deixou essa situação abalar a sua fé. Muito pelo contrário, ela colocou a sua confiança em Deus. Ela buscou ajuda no altar. Saiba que o altar tem a solução para todo tipo de problema. E talvez um familiar seu esteja enfrentando um problema de saúde. Talvez você tenha recebido o diagnóstico de morte, um diagnóstico de que o seu problema não tem cura. Mas saiba que quando você faz uma prova com Deus e persevera ali na fé, você pode ver o resultado. Só depende da sua fé, só depende de você. Coloque toda a sua força, coloque todo o seu empenho e creia que Deus ele vai honrar a fé que você tem na palavra de Deus. Todas as terças-feiras nós temos reuniões específicas, orações pela cura, levando as pessoas a confiarem, colocarem em prática a palavra de Deus e terem a certeza de que para Deus não há nada impossível. Às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30, e ali estaremos com reuniões de fé para ajudar você e a sua família. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Pastor Guilherme, a Gabriele veio hoje aqui agradecer porque ela foi diagnosticada com nódulos malignos. Ela tem feito a corrente dos 70 e hoje ela está aqui para agradecer porque o milagre aconteceu. Boa tarde, Gabriele. Tudo bem? Eu fui diagnosticada com lesão maligna, na verdade, né? No Desculpa útero. perguntar, no útero? Isso. Tá. E na mesma semana começou a nascer nódulos debaixo do meu braço, né? E ficou nascendo durante uns 8 meses. E eu estava em tratamento e na corrente, né? E eu fiquei em tratamento da lesão e nesses 8 meses eu estava fazendo a corrente, tive que confiar em Deus, querendo ou não, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro em médicos particulares e até então parecia que não resolvia nada. Depois, quando eu não tinha mais o que fazer, eu falei, Deus está nas tuas mãos. E quando veio a biópsia, falou que eu não tinha nada. Não tem nada. Não. Tá curada, tá bem. Sim. Forte para Jesus, pessoal. Dona Rosenda, o que aconteceu? Eu vivi, pastor, 35 anos com a dor de cabeça. 35 anos com dor de cabeça, é isso mesmo? Era dor de cabeça que eu não aguentava ficar em pé, não aguentava fazer nada. Eu ia trabalhar, não conseguia trabalhar. Meu patrão falava, vai embora, quando você melhorar, você volta. Sentia enjoo. E quando a senhora ia nos médicos, o que eles diziam? O médico falava para mim, mandava fazer exame, fiz todo tipo de exame, ressonância, fiz tudo, não dava nada. Ele falava para mim, a tua cabeça está melhor do que a minha. Falava assim para mim. Não aparecia nos exames nada, estava normal. Estava normal, não E parecia a senhora nada. sentindo a dor? Sentia dor de cabeça, não aguentava nem fazer comida para meus filhos. Meu marido chegava, ele tinha que fazer comida, porque eu não aguentava ficar em pé, tinha que ficar no quarto escuro. Tudo que eu comia dava enjoo, vontade de vomitar, só que não, às vezes não vomitava, aí ia no médico, o médico passava injeção, eu tomava a injeção, quando saía da sala, tinha que ir lá no banheiro vomitar. Era desse jeito. Se eu tomasse um Nescau, dava dor de cabeça, eu passava frio, dava dor de cabeça. Tudo era motivo para dar a dor de cabeça. Foram Passava nervoso. 35 anos no Vale da Sombra da Morte. Foi, 35 anos. Como é que saiu? Corrente dos 70. Cheguei no corrente dos 70, fui curada, graças a Deus. Aí nunca mais senti dor de cabeça. Eu posso fazer tudo, posso comer tudo, posso trabalhar, posso tomar chuva, sol, nada me dá dor de cabeça mais. Deu certo. Deu certo. Parabéns, Deus te abençoe. Seu Dagoberto, o que o senhor tinha? Eu tinha um problema na minha visão, que era um problema na mácula. Aí comecei a fazer o tratamento, o médico falou, você vai ficar cego. Esse problema atrapalhava o que na visão do senhor? Eu não conseguia enxergar nada, era tudo distorcido. Eu tinha problema para levantar, para dormir, para dirigir. Era terrível. Afetava muito a vida do senhor?
Muito, muito, muito. E a médica falou que o senhor ia ficar cego. Falou que ia ficar cego, continuei o tratamento, falou que eu ia ficar cego. Aí eu falei para ela, eu não vou não. E eu já vim aqui, né? E fui fazendo o que tinha que fazer aqui até que aconteceu o que aconteceu. Como é que o senhor está hoje? Como é que está a sua visão? Eu fui fazer o exame, cheguei lá, o médico olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Ele falou, a sua mácula cicatrizou. Aí ele virou o computador para mim e falou, aqui, rapaz, olha o que aconteceu aqui. Eu falei, eu tenho um Deus. Aí ele pegou e falou, você só vem aqui daqui 3 meses agora. Eu falei, doutor, ele falou, só daqui 3 meses, você está bem. O senhor percebe hoje totalmente diferente a sua visão? Tudo, eu enxergo todo mundo aqui, enxergo tudo. O senhor tocou com esse lencinho nos olhos? Eu toco com lenço nos olhos, bebo a água, passo a água nos olhos. Tudo que tem que os homens de Deus falar para me fazer, eu faço. A vontade de Deus foi feita. Amém. Foi mesmo. Parabéns pela sua fé. Meu nome é Lúcia. Curada de quê, senhora? O médico falou que era neuroplasia que eu tinha. Me doía tudo. Sei nem que ela falou. Tudo. Neuro o quê? Plasia. Neuroplasia. Aí ele me passou 4 comprimidos por noite. E agora eu tô bem. Tá livre? Tô bem, tô livre. Amém. Graças a Deus. Continua nessa fé. Amém? Amém. Mariana. O que aconteceu? Mariana. Porque 6 meses que eu tenho problema de gastrite e eu tô na base de remédio. O médico falou que não ia ter cura. Ia vir outra doença pior. E eu vim na igreja hoje sentindo dor. Tudo que eu como eu passo mal. Minha barriga não se dá. Chegou aqui sentindo dor? Sentindo dor. Bebeu água? Bebi água. Como é que tá agora? Tô curada em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graças a Deus. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço agora que o Senhor venha alcançar essa pessoa que se encontra doente. Doente, talvez, do corpo, sentindo dores físicas, nos nervos, nos ossos, nos órgãos. E talvez essa pessoa que ora, meu Pai, pedindo ajuda pela alma dela, ela está sentindo dor espiritual, a alma dela está gritando por socorro. Eu te peço que ela seja alcançada, que ela seja liberta, livre do mal, livre do espírito da inveja. Nós determinamos isso por meio da fé. Em nome de Jesus, beba d'água com fé, seja livre agora deste mal físico ou espiritual. Beba com fé. Tenha certeza de que a partir de agora você está livre desse peso, livre dessa dor física ou espiritual. E vamos colocar a Deus em primeiro lugar. Todos os domingos nós temos ali a nossa concentração de fé e milagres, onde oramos pela nossa família e determinamos que o Espírito Santo venha dirigir todos os nossos passos. Você tem a oportunidade de convidar a sua família, os seus amigos, não venha sozinho para essa reunião, será muito especial. Deus abençoe a todos e até lá.